5, versículo 20, a palavra de Deus nos diz assim: Isaque era da idade de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Cumprindo-se os dias para que desse à luz, haviam gêmeos, e saiu o primeiro, ele era ruivo. Por isso, estando todo revestido de pelo, lhe chamaram de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando Rebeca os gerou. Capítulo 32, versículo 22. Capítulo 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, e tomou suas duas esposas, suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até ao romper do dia, até que a alva subiu, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa de Jacó, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais Jacó, mas se chamarás Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Jacó perguntou: diga-me, qual é o teu nome? E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Diga comigo, no versículo 30, vamos de novo, diga no versículo 30, diga: Jacó está mudando o local para Peniel. Diga no versículo 28, Deus mudou o nome de Jacó. Diga no versículo 30, diga: Jacó muda o nome de um lugar. Fale comigo: Deus muda pessoas, para que pessoas mude lugares. Você está comigo aí? A história de Jacó é uma das histórias talvez mais conhecidas da Bíblia. Jacó teve a bênção de ser simplesmente neto de Abraão e filho de Isaque. Imagina você fazer parte de uma família dessa. A Bíblia diz que Isaque havia se casado com Rebeca com 40 anos de idade. Quase 20 anos depois, 2 décadas haviam se passado, eles ainda não tinham filhos. E Isaque foi orar ao Senhor, e Deus ouviu a oração de Isaque. E a Bíblia diz que Rebeca engravidou. Na gestação, ela percebeu uma certa agitação no seu ventre, e ela foi falar com Deus. Ela disse: por que isso está acontecendo comigo? O Senhor disse para ela: você tem 2 filhos no seu ventre, você está grávida de gêmeos. Eles crescerão, e eles se transformarão em 2 povos, eles serão 2 nações. Só que o maior irá servir ao menor. Só que era totalmente improvável. Você sabe muito bem que a cultura antiga, principalmente dos tempos bíblicos, era a cultura que beneficiava o primogênito. O primogênito, ele era o líder perante os seus irmãos. Ele tinha uma porção dupla na hora da herança perante os seus irmãos. Se um pai, por exemplo, tinha 3 filhos e 4 alqueires de terra, na hora de repartir a herança, o filho primogênito recebia 2 alqueires de terra, e os outros filhos, cada um receberiam apenas 1 alqueire de terra. Ser o primogênito era algo que era muito significativo. Tinha uma posição de liderança, tinha uma porção dupla na hora da herança,
Por causa disso, por exemplo, que quando Elias está perto de ser tomado, a Bíblia diz que ele olha para Eliseu e ele diz: você sabe que eu estou perto de ser tomado de ti? E Eliseu disse: sei, pede-me o que você quiser, e se você me ver na hora que eu for tomado de ti, você receberá. Você lembra o que Eliseu pediu? Ele disse: eu quero a porção. Isso aqui para a gente é quase que místico, dentro da nossa cultura pentecostal brasileira. Isso aqui é cultura judaica. Quando um judeu ouvia falar sobre porção dobrada, ele entendia o que estava sendo falado. Era a porção do primogênito. Elias, ele tinha uma organização que era a escola dos profetas. E aqueles que estudavam na escola dos profetas eram os filhos dos profetas. Haviam muitos filhos ali dentro. O que Eliseu está dizendo é o seguinte: eu sei que você tem muitos filhos aqui dentro, mas eu sei quem eu sou dentro do plano de Deus para a próxima geração. Eu quero a porção do primogênito, eu quero a porção do principal, eu quero a porção dupla, porque se os desafios são maiores, a unção, a graça, o poder também tem que ser maior. Eu quero que Deus derrame sobre mim 2 vezes mais o que um dia Ele derramou sobre você. O legado continua, mas a unção precisa aumentar. Eu quero a porção dobrada do seu espírito. Então, ter a porção dobrada, ser o primogênito, era algo que valia muito. Mas Deus estava dizendo para Rebeca: ó, a aliança de Abraão passa não pelo seu primeiro filho, mas passa pelo seu segundo filho. Rebeca guardou isso, porque intimidades de Deus são para ser guardadas. Você pode repetir isso comigo? Diga: intimidades de Deus são para ser guardadas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: não conte ideias, mostre projetos. Ideias são como fetos, ok? Você já viu o feto de alguém? Não. E o filho de alguém? Já. Porque ideias são para ser geradas em um ambiente que ninguém vê. Ideias são para ser alimentadas, nutridas em um ambiente que ninguém vê. Se você contar projetos de Deus antes do tempo, talvez você está expondo fetos à vida antes da hora. Isso pode colocar tudo a perder. Coloque a mão sobre a sua mente e diga assim: Senhor, me dê controle para mim saber o que eu falo, onde eu falo, com quem eu falo. Diga: ajuda-me, Senhor, a guardar comigo as intimidades do Senhor. Deus estava compartilhando uma intimidade com Rebeca. Deus estava dizendo: ó, a aliança lá na frente, ela passa pelo segundo, não pelo primeiro filho. Rebeca guarda isso no seu coração. Os filhos nascem. Quem foi que nasceu primeiro? Esaú. Quem nasceu primeiro? E Esaú nasce com uma configuração genética muito diferente, porque a Bíblia diz que ele nasce todo peludo. Uma criança recém-nascida nascer peludo, isso é altamente improvável. E por causa disso projetam para o nome dele a configuração genética que ele nasceu, e colocam o nome dele de Esaú, que significa peludo. Depois nasce agarrada a mão ao calcanhar de Esaú, o segundo filho, que eles colocaram o nome de Jacó. Nós temos algumas variações para Jacó: suplantador, enganador. O nome Jacó no original bíblico significa aquele que agarra, por ter nascido a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Essas duas crianças, elas vão ter personalidades muito distintas. Jacó é o filho mais de casa, da companhia da sua mãe, era o filho que habitava em tendas, enquanto que Esaú era o filho desbravador, o filho caçador, o filho aventureiro. Um dia, a Bíblia diz que Esaú está voltando do campo, e quando Esaú está voltando do campo, a Bíblia diz que Jacó vai ao seu encontro, e Jacó tem um prato de comida na mão, e a Bíblia diz que Esaú está muito cansado, e Esaú olha para Jacó e fala assim: ó, dá-me um pouco dessa comida. Você lembra o que Jacó disse? Ele falou o seguinte: ó, dá, eu não dou não, mas a gente pode negociar. Mas como assim? Eu tenho algo que você quer e não tem, e você tem algo que eu quero e não tenho. Transfira para mim o direito à primogenitura, e eu te dou este prato de alimentação. Se fosse você no lugar de Esaú, você faria o quê? A gente ia olhar e dizer o seguinte: ó, não vale, concorda comigo? Fique com seu prato de comida, daqui a pouco eu estou em casa, toma um banho, janta, está tudo bem, continue com a sua refeição, eu não vou trocar a minha primogenitura por causa de um prato de comida, por causa de um prato de alimentação. Mas foi isso que Esaú fez? Não.
A Bíblia diz que Esaú fez uma das declarações mais infelizes da vida dele. Ele disse: do que me vale o direito à primogenitura, se eu estou perto de morrer? Esaú estava perto de morrer, sim ou não? Não, ele só estava cansado de um dia inteiro exposto ao sol. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. O que você está enfrentando é apenas o cansaço de um momento. O que você está enfrentando é apenas o desgaste de uma situação. O que você está enfrentando é apenas a pressão de uma fase da sua vida, que talvez sua energia emocional, talvez sua paciência, talvez o cenário geral da sua vida, entrou em um cenário de desgaste tão grande, que talvez você está quase negociando aquilo que não é para ser negociado. Esaú não era para negociar a bênção da primogenitura, ele não estava perto de morrer, ele só estava apenas cansado de um dia inteiro exposto ao sol. Só que ele permitiu que o desgaste de um momento fizesse ele negociar o que não era para ser negociado. A Bíblia está ensinando para a gente aqui que na vida a gente tem dois caminhos. Quantos caminhos? Dois. Ou você sacrifica um momento para você não perder o futuro, ou você sacrifica o seu futuro por causa de um momento. Ou você entende que você está enfrentando apenas a pressão de um momento, isso vai passar e a sua história continua, ou você permite que todo esse turbilhão de problemas e emoções faça você comprometer o que não é para ser comprometido e negociar o que não era para ser negociado. O que até então iria ser Abraão, Isaque e Esaú, a partir desse momento passou a ser construído como Abraão, Isaque e Jacó. Eu estou crendo na palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar sabedoria. Você não vai tomar decisões precipitadas, você não vai colocar o seu futuro em risco por causa de um momento que você está enfrentando. Deus vai te guardar no sangue, na graça e no poder dele. Esse momento vai passar, tua história vai continuar e Deus vai te ajudar a viver o futuro que está preparado para a história da sua vida. Alguém que está entendendo isso, você pode glorificar a ele por isso essa noite. Levante sua mão e diga assim: Senhor, ajuda-me a não jogar fora o meu futuro por causa de um momento. Quer ver uma coisa curiosa aqui? Qual o nome da descendência de Jacó? Você lembra? Quem são? Fale comigo. Israelitas. Quem são? Qual o nome da descendência de Esaú? Edomitas. Edom significa vermelho, Edom significa... Só que Esaú não significa vermelho, Esaú significa o quê? Peludo. Da onde que vem Edom? Sabe qual é a referência de Esaú para Edom? Edom, segundo Gênesis 25:30, foi a cor do prato de comida pela qual Esaú vendeu a sua primogenitura. Deixa eu repetir isso aqui para você. Vermelho, segundo Gênesis 25:30, torna-se a referência para a descendência de Esaú, porque vermelho foi a cor do prato de comida que Esaú vendeu a sua primogenitura, porque alguém sempre será lembrado por aquilo que ele se vendeu. Nós seremos lembrados ou pelos princípios que quebramos, ou pelas alianças que fizemos com Deus. A descendência de Jacó carrega a marca. Nós somos israelitas. Por quê? Porque ele começou até como Jacó, mas ele teve um encontro com Deus e Deus transformou ele em Israel. A descendência de Esaú carrega a marca de: nós somos filhos do pai que quebrou princípios, nós somos filhos do pai que vendeu a primogenitura por causa de um prato de comida, nós somos filhos do pai que negociou a herança por causa de um momento que enfrentou. Eu estou crendo nesta palavra de Deus sobre a sua vida. A nossa descendência não será marcada pelos princípios que foram quebrados, a nossa descendência será marcada pelo encontro que tivemos com Deus e pela nossa história que foi transformada por Ele. Você pode glorificar a Ele por isso? Diga para alguém perto de você, diga: nós seremos parte da descendência que teve um encontro com Deus. Esaú vendeu a primogenitura, Esaú vendeu a...
Algum tempo depois, o mesmo sentimento que Esaú tem, quem tem agora é Isaac. Porque Isaac perdeu a visão e o sentimento que ele tem é: se eu perdi a visão, eu devo estar perto de morrer. Pela ciência da oftalmologia hoje, sei lá, um descolamento de retina, um glaucoma, uma catarata, a ciência da época não tinha recursos para identificar. Ele perdeu a visão e o sentimento dele é: se a visão acabou, a morte está próxima. Eu preciso resolver algumas coisas. E a Bíblia diz que ele chama Esaú, ele chama e ele diz o seguinte: vá ao campo, pegue uma caça para o seu pai, traga para mim, e eu vou abençoar você com a bênção da primogenitura, após comer o prato de comida que você vai preparar. O problema é só um: quem é que está do lado de trás da cortina da cozinha? Rebeca. E qual é o filho que Rebeca preferia? Jacó. A Bíblia diz que Rebeca chama Jacó e diz o seguinte: vá ao quintal, pegue 2 cabritos, eu vou preparar uma refeição do jeito que seu pai gosta de comer. Você vai levar para ele, seu pai está cego, você vai falar quase nada, você vai colocar as vestes do seu irmão, que tem o cheiro do seu irmão. Na mente do seu pai apenas Esaú sabe desse segredo, e você vai tomar a bênção de Esaú como se fosse sua. Sabe o que Rebeca está dizendo aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer? Porque se eu não fizer alguma coisa, Deus não vai conseguir cumprir aquilo que Ele disse lá atrás, quando Ele falou que o maior iria servir ao menor. Sabe que atitude de Rebeca está revelando aqui? Rebeca não confiava completamente em Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: Deus, ou a gente confia por inteiro, ou a gente não confia. Não tem como confiar em Deus pela metade. Não tem como dizer: Senhor, eu até confio que o Senhor está fazendo, mas deixa eu te dar uma ajudinha aqui com a minha mão. A gente precisa entender que aquilo que Deus está fazendo com a mão dele, Deus não precisa da nossa. A gente precisa entender que Deus, Ele é poderoso suficientemente para cumprir tudo aquilo que Ele estabeleceu dentro do seu propósito, dentro dos seus desígnios, dentro da sua vontade, dentro daquilo que Ele estabeleceu como plano dEle para a história da nossa vida. O que ela está dizendo é: eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não fizer, se eu não, Deus não vai conseguir fazer. Em primeiro lugar, o que há em Rebeca é precipitação. O que há em Rebeca é... Segundo lugar, o que a precipitação de Rebeca traz são consequências. O desfecho da história você conhece. Esaú quer matar Jacó quando descobre que Jacó roubou a sua bênção. Jacó tem que fugir para Padã Arã, fica 21 anos em Padã Arã. Quantos anos? Quando ele volta 21 anos depois, quem é que já havia morrido? Rebeca. Nunca mais Rebeca viu o filho que ela tanto amava. Você que é mãe consegue dimensionar a dor disso? Nunca mais Rebeca viu o filho que ela tanto amava, porque decisões precipitadas nos levam a caminhos que Deus não tinha para a vida da gente. Deixa eu crer algo de Deus aqui sobre a sua vida esta noite. Você não vai precisar se precipitar, você só precisa confiar nele por inteiro, e Ele vai conduzir todos os seus passos de vida, porque Ele é poderoso para realizar, segundo a sua boa vontade, aquilo que está no propósito dEle para a história da sua vida. Alguém que entende isso essa noite? Jacó teve que fugir, Jacó teve que... Deixa eu dividir essa última parte da mensagem aqui em 3 ciclos que Jacó viveu. Primeiro ele trabalhou 7 anos por Raquel, 7 anos por... Depois ele trabalhou 7 anos como se fosse para Lia, 7 anos como se fosse para Lia. Embora a Bíblia diz que na mente dele ele trabalhou 14 anos por Raquel, pelo tanto que ele amava. E os últimos 7 anos a Bíblia diz que ele trabalha para si mesmo, ok? 21 anos que Jacó passou em Padã Arã. Quantos anos? A chegada de Jacó em Padã Arã é o seguinte: ele conhece uma moça chamada Raquel e ele se apaixona por essa moça. E ele descobre que essa moça era filha de Labão. E quem era Labão? Irmão de Rebeca, tio de Jacó. Ele chega para Labão e ele diz: eu quero me casar com a sua filha. E Labão diz o seguinte: você pode se casar com ela, mas você tem que me pagar um dote, trabalhar para mim 7 anos. Quantos anos? E você terá Raquel como esposa. Passaram-se os 7 anos, na noite de núpcias, a Bíblia diz que o Labão chama o Jacó para ir conversando, e eles vão conversando, e eles começam a beber,
E eles vão bebendo, eles vão conversando, eles vão bebendo, eles vão bebendo, eles vão conversando. Jacó fica bêbado. Vai para a noite de núpcias. No outro dia pela manhã, quando ele acorda, quem é que está do lado dele? Lia. O Jacó chega para o Labão e diz: tem alguma coisa errada aqui no nosso acordo, porque eu trabalhei 7 anos por Raquel. Labão diz: há uma cultura nossa, que a filha mais moça nunca pode se casar primeiro do que a filha mais velha. E a filha que você se apaixonou foi logo a filha mais moça. Mas eu tenho uma contraproposta para você. Tenha os dias de núpcias com Lia, depois tenha os dias de núpcias com Raquel e trabalhe para mim mais 7 anos. Quantos anos? E você terá minhas 2 filhas como esposa. Sabe o que está acontecendo com Jacó aqui? Uma lei que Deus estabeleceu sobre a vida, chamada lei da semeadura. Paulo escreveu aos Efésios: gente de Deus, ninguém zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. 7 anos antes, Jacó havia enganado o seu pai e havia enganado o seu irmão. 7 anos depois, ele está sendo enganado pelo seu sogro. Talvez você pode parar e dizer assim: Mateus, será que a vida não foi injusta? Porque se ele foi alguém que enganou o pai e o irmão, ele tinha que ser enganado pelo pai e pelo irmão, mas não pelo sogro. O que a gente precisa entender é que a lei da semeadura não é uma lei sobre pessoas. A lei da semeadura é uma lei sobre a vida. Você abençoa pessoas, mas a semente vai sobre a vida. Você edifica pessoas, mas a semente vai sobre a vida. É por isso que você não tem que fazer o mal a ninguém. Você faz talvez o mal a alguém hoje e nunca mais encontra essa pessoa novamente. A semente foi lançada sobre a vida. E é por isso que se você fez o bem a alguém e esse alguém foi ingrato e não te devolveu o bem, não fique preocupado também por isso. A semente foi lançada sobre a vida. Deus levantará alguém lá na frente que será instrumento da colheita, da bênção dele sobre você, porque tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Você pode celebrar ao Senhor Deus por isso. Jacó está sendo enganado porque ele enganou. 14 anos, quantos anos? Só que quando finda os 14 anos, Jacó chega para Labão e diz: eu vou precisar voltar para a minha cidade. Só que eu não sou mais aquele jovem que chegou sozinho aqui alguns anos atrás. Nesse momento aqui Jacó já tinha esposa, filhos, rebanhos. Ele diz: eu preciso manter isso daqui. E eu tenho um pedido para você: me deixe trabalhar mais 7 anos. Quantos anos? E todas as crias que nascerem malhadas e manchadas, permita que sejam minhas. E todas as crias que nascerem puras e lisas serão suas. Em 14 anos trabalhando, não havia nascido quase que nada de cria malhada e manchada. O Labão olhou e falou: quer dizer que crias malhadas e manchadas são suas e puras e lisas minhas? Fechado. Sabe qual é o mal do esperto? É achar que só a mãe dele pôs filho inteligente no mundo. O Jacó conseguiu colocar um jeito para os animais reproduzirem, de modo que quando eles reproduziam, olhando para varas de madeira e pedaços de telha, todas as crias nasciam malhadas e manchadas. Não me pergunte como é que o Jacó conseguia fazer isso, mas de Jacó também você não pode duvidar de nada. Eu tenho a sensação que o Jacó ainda tem alguns filhos perdidos por aí. Você já conheceu? Em 7 anos, Jacó enriqueceu de uma forma assustadora. Sabe o que havia acontecido? O momento da colheita do engano chegar agora para Labão, porque a lei é para todo mundo. Sabe qual é o problema aqui? Jacó precisava ser enganado. Jacó precisava ser, porque a colheita, concorda comigo? Jacó precisava ser. O problema é que Labão permitiu que fosse pelas mãos dele. Faz assim com a sua mão. Olhe para elas. Fale assim: Senhor, nunca deixe que essas mãos sejam instrumento da colheita, da injustiça para ninguém. O que você precisa entender é que se suas mãos forem um instrumento da colheita do erro para alguém, foi colheita para ele, mas a colheita dele com a sua atitude é semente para você.
Você está entendendo isso? Se você permitir que a sua vida seja a resposta do mal para alguém, foi resposta para ele, semente para você. A colheita de Jacó é semente de Labão, e a semente de Labão traz uma colheita 7 anos depois, quando Jacó enriquece de uma forma absurda, porque Labão havia permitido também que uma legalidade de injustiça fosse aberta na sua vida. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu consagro as minhas mãos a Ti, não me deixe ser instrumento de injustiça para nenhuma pessoa. Jacó enriqueceu de uma forma assustadora em 7 anos. Quantos anos? Encerra-se o último ciclo de 7 anos. 7 por Raquel, 7 por Lia, 7 por Jacó. 21 anos se passou desde que Jacó deixou Hebrom. Ele está no caminho de volta para casa. E a Bíblia diz que ele passa por um local chamado Val do Jaboque. Você pode repetir isso comigo? Diga: Val do Jaboque. O texto diz que Jacó passou Lia, filhos, rebanhos, pastores, Raquel, filhos, servas, Bila e Zilpa. O texto diz: Jacó, porém, ficou só. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jacó, porém, ficou só. Curioso isso, né? Deus encontrou-se com Jacó quando Jacó estava. Lembra aquela máxima antiga de que aquilo que eu sou quando tem alguém por perto é o quê? A minha reputação. Mas aquilo que eu sou quando não tem ninguém por perto é o meu caráter. Aquilo que eu sou, o que as pessoas pensam, é a minha reputação. A gente não conhece as pessoas, a gente imagina as pessoas. Você conhece das pessoas aquilo que elas se permitem ser conhecidas. Deus conhece a gente. Aquilo que nós somos no olhar das pessoas é a nossa reputação. Aquilo que nós somos sob o olhar de Deus é o nosso caráter. Deus encontrou-se com Jacó quando Jacó estava. Quando Deus precisa mexer na reputação de alguém, pode ter certeza, Deus deu algumas oportunidades para que o caráter fosse recuperado. Deus não começa mexendo pela reputação. Deus encontrou-se com Jacó quando Jacó estava só. Uma guerra começa a ser travada pela madrugada. Um ser espiritual, muito provavelmente uma teofania, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. A madrugada está passando, amanhã está querendo chegar. Jacó está segurando aquele ser, está dizendo: você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Aquele ser quer seguir, ele está o agarrando. Jacó é ferido na sua coxa, ferido na sua. E a Bíblia diz que nunca mais Jacó conseguiu andar do mesmo jeito. Você tem noção do que alguém se tornar aleijado por causa de um encontro com Deus? Você tem noção do que alguém andar manquejando por todos os dias da sua vida porque teve um encontro com Deus? Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente aqui? Um encontro com Deus sempre vai mudar para sempre alguma coisa na vida da gente. Duvide de alguém que diz que teve um encontro com Deus, mas a vida não mudou e continua a andar do mesmo jeito. Um encontro com Deus sempre vai mudar para sempre alguma coisa no andar da gente, no caráter da gente, na conduta da gente, no coração da gente. Que essa noite seja um encontro de Deus nos transformando em alguém mais parecido com Ele. Jacó está ferido. Aí há uma pergunta que é feita antes do amanhecer: qual é o seu nome? Qual é o seu? Qual é o seu? Essa aqui é a pergunta mais mal resolvida da vida de Jacó. Você lembra biblicamente onde foi que ele ouviu ela pela primeira vez? Ele está no quarto do pai, o pai está cego, ele tem um prato de comida na mão. Curioso, as coisas de Jacó acontecem com um prato de comida, né? Na negociação com o irmão, na hora de tomar a bênção do irmão. E o pai pergunta: quem é que está aí? Ele respondeu o quê? Ele respondeu o quê? Esaú. Só que agora ele não está diante do pai.
Agora ele não está diante de Labão. Agora ele está diante do único que ninguém consegue enganar. Qual é mesmo o seu nome? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus não espera encontrar na gente perfeição. Só que Deus espera encontrar uma coisa na gente: sinceridade. Você lembra da mulher cananeia? Já estava na região de Tiro e Sidom. Tiro e do lado de lá é Fenícia, região de divisa. Já percebeu que toda região de divisa é uma região de mistura de culturas? Vá, por exemplo, aqui no norte do estado de Minas. Tem gente que mora do lado de lá, na Bahia, mas a cultura é mineira. Vá na divisa de Minas com Goiás. Tem gente que mora do lado de cá, mas a culinária é goiânia. O sotaque é goiano. Porque toda região de divisa é uma região de mistura de cultura. Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Tem uma mulher, ela não é judia, ela é cananeia. Mas qual o problema? Que todo mundo se parece. Ele tem um problema, eu tenho um problema que eu sei que ele pode resolver. Minha filha está endemoniada em casa. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A expressão filho de Davi é uma expressão que apenas judeus usavam. A única pessoa que Jesus aceitou chamar assim foi Bartimeu. Porque quando um judeu olhava para Jesus e dizia: eu te reconheço como filho de Davi, o que ele estava dizendo era: eu sei que você tem descendência real. Eu sei que você é da genealogia de um rei. E como rei eu tenho legitimidade para te celebrar e te reconhecer como rei sobre os judeus. E te celebrar e reconhecer como rei sobre a minha vida. Então eu reconheço a descendência que você possui. Você é um filho de Davi. Você tem acesso ao trono. Só que essa mulher não é judia. Mas qual é o problema? Aqui todo mundo se parece. Ele não vai saber que eu não sou. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, eu não vim para outros, senão para os filhos de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você não vai conseguir nada comigo por meio do engano. Nada. Você não precisa tentar mostrar ser quem você não é para agradar pessoas. Quando Jesus dá a primeira repreensão, em vez de ela parar e ser sincera, ela piorou a situação. Você lembra o que ela fez? A Bíblia diz que ela se prostrou e adorou. Se prostrou e... Se tem uma coisa que Jesus repugna, é adoração misturada com engano. É o santo misturado com o profano. É adoração aqui dentro, engano lá fora. É adoração aqui dentro, mentira lá fora. É adoração aqui dentro, vida dupla lá fora. Quando ela trouxe o sagrado para o profano, quando ela tentou inserir adoração no engano que ela estava tentando construir, Jesus olhou para ela e falou assim: não é justo que eu pare de alimentar os filhos para alimentar os cachorrinhos. Você não é filha. Você não tem acesso à mesa. Quando Jesus deu essa segunda resposta, que foi a mais rude, aí pela primeira vez no texto ela vai ser sincera. Ela vai ser, porque em outras palavras ela olhou para Jesus e falou assim: é verdade, o senhor tem razão. Eu não sou filha, eu não tenho acesso à mesa, eu não sou descendente de Abraão. Mas já que o senhor mexeu em filhos e em mesa, deixa eu lembrar uma coisa para o senhor: sempre na mesa dos grandes senhores, quando os pais estão alimentando os seus filhos, sempre sobra um pouco de pão, e generosamente os filhos sempre lançam a migalha deste pão ao chão, para que os cães que estão embaixo da mesa também possam comer. Então faz uma coisa: pode curar os filhos, pode libertar os filhos, pode atender os filhos, mas quando o senhor acabar de atender os filhos, lembre-se que eu estou aqui esperando o favor que virá do Senhor, porque ela foi sincera. Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Pode voltar para casa, a sua filha já está liberta. Porque onde há sinceridade, há milagre da parte de Deus. Você pode celebrar a Ele por isso essa noite. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, eu sei que não vai existir em mim perfeição, mas diga: ajuda-me a ter pelo menos sinceridade. Qual é mesmo o teu nome? Senhor, o meu nome é Jacó.
Há muitos anos eu estou tentando agarrar coisas que o Senhor não tem para a minha vida. Porque você foi sincero, você não vai se chamar mais Jacó. Você vai se chamar Israel. Sinceridade gera também transformação. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como assim prevalecestes lutando com Deus? Quem é que luta com Deus e prevalece? Que Deus é esse que, sendo todo poderoso, se permite ter alguém que no enfrentamento prevalece? Eu tenho a sensação que a melhor forma da gente entender isso é Deus dizendo: eu estou em busca de gente que não se entrega fácil. Eu estou em busca de gente que luta até o final. Eu estou em busca de gente que não sai da guerra. Eu estou em busca de gente que guerreia até o dia amanhecer. Eu estou em busca de gente que, mesmo ferido e com dificuldade de andar, não para. Eu estou em busca de gente que entendeu que o passado pode ser até difícil, mas ele não pode ser uma âncora para te impedir de viver o futuro que Deus tem preparado para a história da sua vida. Deus está em busca de gente que luta e prevalece. Deus pode encontrar você essa noite? Coloque sua mão no seu coração. Eu gostaria de encerrar essa mensagem orando com você. Talvez eu estou pregando a alguém que, quando você analisa a sua vida, você vê que a história de Jacó talvez se parece um pouco com a sua. Todos nós temos um pouco de Jacó. O problema não é você ter um passado de Jacó. O problema é você estar satisfeito em ter um futuro de Jacó. Um encontro com Deus pode mudar tudo na vida da gente. Um encontro com Deus pode mudar a história. Um encontro com Deus pode fazer uma porção de sinceridade no nosso coração, pela graça de Deus, alcançar um poder transformador de Deus na vida da gente. Feche seus olhos e diga comigo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra esta noite. Diga: ajuda-me, Deus, a vencer tudo aquilo que ainda há de Jacó em mim. Eu não quero ser a descendência de quem quebrou princípios. Diga: ajuda-me a ser a descendência de quem fez contigo uma aliança. Muda a minha vida, Senhor, para que a minha vida, estando mudada, seja um instrumento para que eu também consiga mudar lugares, em nome de Jesus.